Um pouquinho com... Vamos esperar o Instagram autorizar. Ela já está aqui. Oi, doutora Oi, Denise! tudo bom? Tudo, sempre Ah, linda! obrigada. Tô aqui, eu tava Ai, aqui arrumando o cabelo para te encontrar. mulher, Literalmente. mulher é assim, né, doutora Denise? Você Tipo sabe, isso. é, olha, a doutora Ana Paula, que delícia! Sabe que eu estava fazendo a divulgação da nossa live porque eu falei, a doutora Denise é tão especializada que eu quero que muitas pessoas, a Liana está aqui, a Isabela, a Gisela, tantas pessoas queridas, que eu tenho certeza que esse tema tanto da alimentação quanto da pediatria, interessa a todo mundo, né, doutora Denise? Essencial, E essencial. eu vou contar um pouquinho para o pessoal como que eu conheci a doutora Denise. A doutora Perfeito. Denise, ela veio a Campinas para dar uma aula no congresso da Hum. doutora Ariana Yang, que é uma médica alergista que eu trabalho junto, né? Nós temos muitos pacientes em comum. E eu, como também ia dar uma palestra, a gente sentou na primeira fileira. E a hora que ela subiu no palco, primeiro eu fiquei encantada com a beleza dela, porque a doutora Denise é linda. E Obrigada, segundo, Eli. que ela deu uma aula incrível. Uma aula assim, leve, parecia que a gente estava nas nuvens. E tudo que ela falava era tão real, era tão verídico. Não só pelo lado da família, quanto pelo lado do profissional que eu olhava e falava, aonde essa médica vive? Onde ela estava? E aí acabou o congresso, eu fui até ela, me apresentei, a doutora Ariana fez a ponte, e desde Uhum. então eu acompanho a doutora Denise em todos os trabalhos que ela faz, tão lindo. Depois no final eu vou Uhum. falar do podcast dela, que é Opa, maravilhoso, vocês não importante. podem perder. Então assim, doutora Denise Leles tem uma história comigo de muito ensinamento, e mais do que os ensinamentos, ela é uma pessoa que tem um olhar muito diferenciado. E eu acho que é isso que faz ela ser essa super doutora, essa super mestre. Uhum. Então, essa é a Eli, minha história. obrigada. Eu agradeço muito pelo seu convite. Eu falo que eu estou com todo mundo que está aí pela infância. Então, estamos juntas. Adorei aquele evento da Ariana, foi muito especial. A Ariana é muito especial. Ela está rodeada de pessoas queridas e apaixonadas pelo que fazem. Eu me considero também uma dessas pessoas que está perto dela, né? Sim. Então, é isso, é isso. A gente vai fazendo as pontes. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pelo convite. Ai, Bora lá. Denise, eu é que fico extremamente lisonjeada. Eu digo pro meu marido, você falou aí que você foi se arrumar, aí eu também começo a me arrumar com Aham. cada convidado. Aí ele falou, nossa, parece que você vai para um evento. Eu falei, mas é um evento Ah, entrevistar a doutora é, é. Denise? E ainda mais agora que a gente não pode sair, aí é evento mesmo, né? Agora Não virou, é? Eu a falo pra ele, live eu virou falo, evento. e as lives, né, doutora Denise, elas vieram do projeto da Academia de Fono, que é um projeto que eu criei, e eu tive que adaptar. No início eu fiquei assim, ah, meu Deus, live eu nunca fiz, como será que vai ser, né? E tá sendo Uhum. tão legal, as pessoas me mandam, a hora que acaba a live, meu celular não para, pi, 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 e as Ah, muito mensagens no legal. direct. E eu acho que é isso, é a gente fazer uma rede de pessoas que se conversem, que se falem e que tenham a mesma linguagem, né? Exato. Vários médicos daqui de Campinas que eu acabei entrevistando, ou mesmo de São Paulo, muitas pessoas do Sul. Nossa, eu não conhecia esse médico, que bacana. Qual é o e-mail dele? É, Qual é o contato dele? E faz uma referência importante, né, doutora Denise? muito importante. Essa junção aí é muito legal. Então, que todos que estão Parabéns. aqui, obrigada, sejam bem-vindos, que tenham esse deleite de ver a beleza de doutora Denise e ouvir Meu toda a Deus. sabedoria que ela tem. Mas eu vou Bora apresentar ela lá. para vocês. A doutora Denise, ela é pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem doutorado pelo HCFM USP e a melhor coisa que faz muita relação com a fono é que ela é especialista em nutrição infantil. Então, se tem uma Exatamente. pessoa que entende, que sabe, que olha isso multiprofissionalmente, com essa visão é a doutora Denise, porque ela realmente é muito especializada em alimentação infantil. Então, que vocês aproveitem Legal. muito tudo que ela vai falar aqui. E Poxa, aí, o obrigada. tema da nossa live, né, doutora Denise,
É a Uhum. pediatria e alimentação infantil durante a pandemia. Então, acho que a gente Isso. podia começar a falar um pouquinho sobre qual a relação, né, da alimentação, nutrição e o Covid-19. Então, eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar desse assunto. Minha última live foi 2 dias antes do Pacaembu fechar, e eu estava lá, né, trabalhando no hospital de campanha. Minha última live foi com o coordenador médico do Pacaembu, foi super legal, uma das lives mais legais que eu já fiz. E essa saída da pediatria para enfrentar essa doença e tudo que aconteceu foi um grande ensinamento para mim. Eu aprendi demais e fiquei. A gente vai falar depois, né, sobre tudo que falaram de nutrição envolvendo a Covid-19, que acabou virando uma panaceia, todo mundo virou especialista em Covid, em nutrição, em tudo, né? Isso é um pouco perigoso. Mas o que ficou muito, muito claro para a gente na prática foi que processos inflamatórios realmente geravam, né, representam um fator de risco importante para a doença. E aí, do ponto de vista nutricional, o que está relacionado com esse processo inflamatório é a obesidade, né? Então, estar acima do peso, e principalmente quem tem síndrome metabólica, realmente tinha uma chance maior de ter complicações da doença, principalmente trombose, insuficiência respiratória, quem tinha diabetes também, que também tem muito a ver, né, com nutrição, se a gente for pensar no diabetes tipo 2, que é o fim de um processo, muitas vezes, de má alimentação, alimentação aí rica em ultraprocessados a vida toda. Então, a gente começou a perceber, e eu achei muito interessante essa correlação, que coisas que começam lá atrás, na infância, vão determinar como que o adulto vai enfrentar uma pandemia no futuro, né? Então, muitos casos de diabetes tipo 2 começam intraútero. Já foram herdados pelos seus pais, a tendência, porque já houve alteração epigenética para isso, e isso é passado para a próxima geração, e aí essa geração está enfrentando uma pandemia com essa herança, né? Então, o que dá para a gente falar é isso. O que a gente ouviu muito foi: quem come isso tem mais a doença, quem não come aquilo tem mais a doença, né? Que é o que eu acho que a gente vai conversar aqui um Sim. pouco. Mas, resumindo, ter uma boa variedade alimentar, estar bem nutricionalmente, estar bem com seu estilo de vida, é a melhor forma de enfrentar qualquer doença, e a Covid não é diferente. Doutora Denise, você sabe que esses dias eu vi uma notícia, né, no jornal, assim, que problemas já pré-existentes se potencializaram com o Covid. E eles estavam falando Sim. até do aspecto emocional. Nesse mês de Sim. julho, estou fazendo várias lives com o tema de Covid, que na verdade a minha intenção não é falar do Covid, mas sim o impacto que ele está ocasionando na psiquiatria, na Uhum. pediatria, na alergia, né? E eu Uhum. estava vendo que nesse início todas as pessoas ficam desesperadas, aí começam aquele bombardeio nos médicos. Inclusive, eu assisti a sua live com o médico lá do fechamento do Pacaembu, que foi linda a live, que pessoa Maravilhosa. maravilhosa. Eu não a conhecia, conheci através da sua live. Uhum. E às vezes as mães perguntam, porque eu continuo atendendo online, né? E eu acho Uhum. que tudo isso que você fala tem relação com a fonoaudiologia. Então, eu sempre Sim. digo para as mães das crianças que têm recusa alimentar, que estão começando a introdução alimentar, que têm alergia, que são uma população grande do que eu atendo, pelos médicos que me encaminham. Aqui na nossa live está a doutora Maria de Fátima Servidoni, que é uma gastro maravilhosa e que é muito parceira, aprendi muito com ela. E eu digo para essas mães, o que vai fortalecer é esse alimento variado, alimento de verdade, você ter o seu ambiente não estressante, né? Eu pratico yoga faz 2 anos e depois que eu comecei a fazer o yoga, eu vi que realmente como muda batimento cardíaco, respiração. Então eu digo assim, o melhor alimento é o alimento de verdade. Então não ficar Sim. atrás dessas coisas de pílulas, de vitaminas, é fazer teu filho comer, né? É pensar no Sim. que você vai ofertar para o seu filho, né, doutora Sim. Denise? Então, e as pessoas que vão atrás disso e que ficam, eu recebo muito no consultório
as pessoas angustiadas com essa necessidade de fazer suplementações e tal. Eu falo que hoje a gente está um pouco vítima de uma narrativa muito perigosa de que a gente precisa de determinado alimento ou de determinado nutriente, e isso é complicado, porque aí a gente começa a fazer maus negócios alimentares, escolhas não tão sábias, né, para poder dar conta dessa narrativa, né? E todas essas narrativas, elas tentam invalidar a comida de verdade. Então, quase todas as aulas que a gente vê sobre suplementação de micronutriente, ela começa falando, mesmo que você coma brócolis, você teria que comer 3 quilos de brócolis, invalida a comida de verdade, que é o mais saudável, que é o mais interessante, que é o insubstituível, que é o mais difícil de conseguir nos dias de hoje. Porque o que mais tem são outros interesses tentando fazer com que a criança coma tudo menos comida de verdade. Sim. Né? Então, é bem isso. E eu tô tão feliz, doutora Denise, de você ter aceitado, primeiro pela admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela sua competência, e porque quando a gente faz a divulgação da live, tem muitos amigos, como tá aqui a doutora Ana Paula Giuliani, que é alergista, tem mães, a Mariana tá aqui também. Então, é muito legal essa troca, essa multidisciplinaridade. E uma coisa que eu digo muito, a gente está o dia a dia com a criança, às vezes na terapia 2 vezes por semana, mas o médico valida, né? Por isso a gente tem que ter essa parceria. Então, o que você fala me ajuda no meu trabalho, né? Exatamente. É muito importante isso. Por isso é importante que a gente converse, né? Eu tenho nos meus cursos nutricionistas, tenho fonos. Olha, eu ainda não me acertei com essa câmera aqui, mas a gente vai chegar lá. Eu tô achando que ela tá embaçada, sei lá. Enfim. E aí uma nutricionista, depois do meu último curso de introdução alimentar que a gente fez online, e aí inclusive tem outro este sábado, que é a segunda turma. Você fez, né, Eli? O último curso. Eu fiz, Então, estava teve lá. uma nutri que perguntou para mim, uma super gente boa, a gente conversou muito depois do curso, e aí ela falou assim, doutora, é o seguinte, eu recomendo determinada coisa, sei lá, conduta alimentar, mas aí o pediatra vai lá e faz diferente de mim. Aí a mãe vem e fala para mim assim, olha, meu médico falou para dar X e não Y. Sendo que ela, e eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo, é infinitamente mais capacitada, nutricionalmente falando, do que um pediatra para falar sobre nutrição, né? Por isso que eu corro tanto atrás de ajudar a minha classe nessa questão nutricional, porque a gente tem uma infinita, incomparável oportunidade de fazer as coisas direito. Então, nada mais justo do que a gente usá-la para fazer as coisas direito e não invalidar o que a nutricionista está falando, muito pelo contrário, né? Sim. Então, essa conversa é importante, eu saber de você, onde eu estou deixando de atuar para que as coisas cheguem melhores para você, tem sido a minha bandeira há anos. É isso que eu faço nos meus cursos. Mas olha, doutora Denise, eu vou dizer para você que é o que eu já te falei isso, né? Quem me conhece sabe que eu sempre tenho muita gratidão a Deus pela minha vida, pela minha história. Mas uma coisa que eu também agradeço todos os dias, e eu brinco com as minhas amigas, fonos, quando a gente vai em congresso, eu falo assim, eu tenho os melhores pacientes, eu tenho os melhores médicos. Aí fica todo mundo assim, eu falo, mas o que a gente joga para o universo volta. Então começa a falar isso. E realmente, a parceria que eu tenho com todos os médicos que atendem meus pacientes, ela é muito próxima. Né? Às vezes tem coisas complicadas, por exemplo, nas crianças alérgicas ou numa criança com alguma síndrome de Down, que é o único caso neurológico que eu atendo, uma cardiopatia, e é muito legal essa troca, porque tá bom, Eliane, então vamos fazer por esse tempinho do jeito que você quer. Ai, obrigada, doutora. E a gente está procurando o conforto dessa família, porque, doutora Denise, é muito triste, como eu fiz uma avaliação ontem, em que eu ouvi da mãe assim, eu passei por 3 fonoaudiólogas, eu passei por 3 nutricionistas, então, assim, é muito difícil. Por isso, sim. a live é tão importante, isso que você falou do fake news, né? Que eu acho que a gente podia, né, completar, desse cuidado mesmo que tem que ter com essas receitas, né? Das coisas que curam. Exato.
Então, é o que a gente acabou falando aqui um pouco antes, né? O que que cura? O alimento, um alimento, você fala para mim um alimento que não pode faltar na vida da pessoa, porque sem ele essa pessoa será doente. Não existe. Não existe esse alimento. Todos os alimentos podem ser substituídos de acordo com crenças pessoais, preferências familiares, questões culturais, capacidade de mastigação, capacidade neurológica. Enfim, a alimentação é individualizada. A gente precisa tomar muito cuidado com as nossas decisões médicas quando a gente invade a vida das famílias, definindo o que elas devem ou não comer. Quando você falou assim, você tem autoridade médica para falar o que as pessoas comem, isso é um perigo. É um perigo eu falar como médica o que as pessoas devem comer. Porque É as isso pessoas mesmo. vão comer como se fosse remédio, porque prescrição é uma coisa, É, comida é outra totalmente diferente. Hoje a gente sabe que o comportamento, né, o nosso estilo de vida, o todo que envolve a alimentação, é muito mais essencial e fundamental para os desfechos benignos da saúde do que um alimento em si. Por que que isso é tão importante, Eli? Eu quero só fechar esse pensamento. tá. Porque quando você fala assim, a criança precisa comer brócolis, por exemplo, porque sem brócolis ela será doente, né? Aí a mãe faz qualquer negócio para a criança comer brócolis. Sim. Ela põe batata palha em cima, ela pica e coloca no meio do não sei o quê. Quando você fala, essa criança precisa tomar leite, leite é o melhor exemplo. Melhor exemplo. Tem criança que simplesmente odeia leite. Meu Deus do céu, por que forçar essa criança a tomar leite? E aí o que que as pessoas fazem? Achocolatado, maltodestrina, aromatizante. Tudo que de ruim você coloca dentro do leite, porque ela precisa tomar leite por causa do cálcio. Ué, vamos dar cálcio então. Então É, vamos dar cálcio. Por que que você precisa dar todo o resto para poder dar cálcio? Né? Você dá sim, macronutriente, você dá um monte de outras coisas para poder dar um micronutriente. Então a gente precisa pensar com calma, porque a gente está frente a uma população que nunca teve tanta tendência a excesso de peso e, ao mesmo tempo, nunca teve tanta dificuldade alimentar. E pois é. provavelmente a gente está causando tudo isso. E nós, pediatras, somos os principais envolvidos, porque a gente está lá fazendo a introdução alimentar. Só chega para você depois que já tem dificuldade alimentar. Ninguém Isso, vai na fono para fazer a introdução alimentar, né? isso, Não vai na psicóloga para fazer a introdução alimentar. Eles vão no isso. pediatra. E é o É, pediatra que tem que estar capacitado para isso. é Então, verdade. assim, se eu não falar mais nada nessa live, era isso que eu queria falar. É Meu verdade. recado já está dado. Doutora Denise, e você falou tão bem que é isso que eu falo para os pediatras, para os médicos, meus amigos. Eu digo assim, a criança ela chega primeiro no pediatra, né? E Sim. é natural e tem que ser o pediatra. Então eu sempre digo para ele assim, tem algumas coisas que na minha prática clínica eu já tenho visto, por exemplo, o choro. O choro é muito Aham. impactante. Uma criança que chora demais, 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 tem que haver uma investigação, um olhar mais. Uhum. Tá chorando por quê? É fome? É uma Uhum. alergia? É dor? O que está acontecendo? É claro que a gente Uhum. sabe que existem, como você falou, famílias e famílias, crenças e crenças, hábitos, Uhum. mas a gente também consegue fazer essa diferenciação, né? Desse Sim, momento. É, isso. e eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o quanto é importante, né, doutora Denise, a gente manter essa etapa do desenvolvimento alimentar na amamentação, Exato. na introdução alimentar, porque o que eu sempre vejo em crianças que chegam para mim com 3, 4 anos, que eu vou fazer a anamnese, lógico que eu volto, eu busco lá na amamentação. Aí eu vejo que há um estranhamento dessa família, né? Os Uhum. pediatras já sabem meu jeito de trabalhar, então já estão acostumados. Mas eles falam assim, mas por que ele está com 3, 4 anos, você está perguntando lá atrás? Porque como você bem disse, muitas vezes toda essa dificuldade começa já na amamentação, né? Sim. E na gestação. É, Na gestação. Questões alimentares das mães são extremamente relacionadas à dificuldade alimentar da criança. A gente não olha para isso, mas é um fator muito comprovadamente relacionado. A gente, às vezes, eu atendo gestantes, por exemplo, meninas, a mulher está grávida de uma menina. Já aconteceu mais de uma vez no meu consultório. O pai, o homem, chegar e falar: Olha, eu não quero que ela seja gordinha. O que que eu hum, faço?
Jesus, a criança não nasceu ainda. Vamos nos preocupar com as questões, né? E aí é muito importante duas coisas, sabe, Eli, que eu tenho muito também trazido sempre que eu posso. A gente precisa sair da posição de julgadores, urgente, porque o julgamento paralisa, julgamento afasta. Eu falo que o julgador é o último a saber. Então, se você chegar com uma fala julgadora, o paciente vai mentir para você e é simples assim. Eu vou falar para quê? Para tomar bronca? Eu não sou tonto. Eu vou falar com alguém que não me dá bronca, né? Aí é engraçado que o psicólogo consegue tudo. Lógico, porque o psicólogo não julga. Ele está lá para ouvir o que for. E a gente precisa urgente aprender com eles, né? Por isso que sempre que eu posso, eu trago nos meus cursos, tem todo mundo. Tem psicólogo, tem fono, tem porque a gente precisa aprender antes de causar danos, né? E outro posicionamento que a gente tem muito complicado na pediatria, e aí eu vou pegar o seu exemplo do choro, é o nosso posicionamento patologizador. Tudo a gente patologiza. Tudo a gente precisa de um diagnóstico, de um tratamento, de uma prescrição. Isso é perigosíssimo, porque na absoluta maioria das vezes a gente não está frente a uma situação de patologia, tá? Sim. Tem um autor americano que chama-se Alan Francis, eu vou fazer um podcast sobre ele em breve. Ele é um dos escritores do DSM-4 e um dos maiores críticos do DSM-5. E ele escreve, ele fala uma frase que eu gosto muito, que é: diagnósticos na criança têm que ser escritos a lápis. Que a gente não deve definir nada. Parar de falar nome de doença é lindo. E assim, é isso que a gente faz. Chora, a gente acha uma cólica e medica. Chora mais, a gente acha um APLV e tira leite. E aí o tempo vai passando e a coisa vai resolvendo e aquele diagnóstico fica. E você não olhou para a questão sensorial que aquela criança tinha, para a necessidade de colo, para a necessidade de apego, para a ansiedade da mãe, para a dificuldade da família, para a dificuldade e sensação de autoeficácia da família, que são coisas que a gente tem só cobrado e dado pouco o como, a ferramenta do como, tá? Então a nossa profissão, a nossa prática, a nossa competência pediátrica precisa urgente se reinventar. Eu posso te dizer que eu estou tentando, tá? Estou fazendo muito a minha parte. Doutora Denise, você falou tudo. Porque é o exercício, né? A minha irmã mais nova é dentista. E às vezes eu compartilho algumas coisas com ela de paciente. E aí eu digo para ela, ela olha, ela fica olhando, eu falo assim, isso tudo é um exercício, não é simples, mas a gente tem que praticar esse exercício, né? Então, essa questão desse olhar diferenciado é importante, até porque se a gente pensar que é importante manter as aquisições do desenvolvimento e pensar que essa rotina também, em tempo de uma pandemia, é tão complicado, mas também é importante, a gente tem que ter esse olhar acolhedor, né? Exato. Então, uma dica interessante para a gente manter, respondendo a sua pergunta, que eu fiz uma introdução e aí perdi a resposta da pergunta. Você perguntou, poxa, gente, então, na pandemia a gente tem que manter a programação, né? Não é porque está na pandemia que a gente não vai evoluir, por exemplo, a consistência da comida da criança, ou a gente não vai fazer a introdução alimentar. Eu diria o seguinte, esse é um momento da gente focar menos na rotina, no sentido rigidez, usar menos o julgamento, que é isso que eu queria dizer, e focar mais no que a gente quer, no que a gente precisa, no fim que a gente quer chegar, no ritual que a gente quer estabelecer. Então, a gente quer comer junto, não precisa ser meio-dia, nem 2 da tarde. Pode ser hoje meio-dia, pode ser amanhã 2 da tarde, porque hoje deu, amanhã não deu. Então, essa compaixão e essa autocompaixão dos pais, né, que a gente precisa ajudá-los a ter, julgando menos, isso pode ajudar muito a infância, porque você diminui o estresse do ambiente. Né? Doutora Denise, você sabe que
é muito importante quando a gente fala uma palavra, fonoaudiólogo é muito. Eu falo que fonoaudiólogo é igual advogado, né? A gente tem muito literalmente as palavras. Eu me recordo que numa clínica que eu trabalhei teve um problema num texto e eu dizia assim: olha, essa parte está sendo contrária, tá paradoxal isso aqui, acho melhor trocar. Aí na reunião de equipe, eles falaram assim: gente, não discute com a Eliane porque ela é fonoaudióloga, isso é quase um advogado. Mas eu digo Esquece, porque né? quando Você a vai gente perder a fala. briga. Quando a gente fala, quando eu falo para os meus pacientes sobre rotina alimentar, é isso. Eu estou dizendo, criança não tem relógio. Ela não sabe que às 8h30 ela tem que tomar café, que meio-dia ela tem que almoçar Sim, e que 3 horas da tarde é o lanchinho. Não. Mas existe um relógio biológico que você vai orientando essa criança até para que ela dê sinais de fome e saciedade. Porque exato. eu tinha um caso de pacientes que assim, acordava às 10h30, a mãe dava leite com pão, né? Quando era meio-dia, ela queria que a criança almoçasse. Então, essa criança não ia, uma criança de 1 ano, uma criança com estômago pequenininho. Então, a gente tem que Uhum, mostrar isso. O tamanhozinho do isso. estômago, o tempo do processo digestório. Então, quando a gente fala de rotina, não é rigidez, não é inflexibilidade, Exatamente. mas é manter essas questões de. É como quando a gente vai educar um filho. Um dia você deixa ele mascar chiclete, outro dia você não deixa. Um dia você deixa, outro dia. Ele vai falar: opa, e aí? Eu posso ou não chiclete? Né? Uhum, Então, exato. eu penso como você, não é ser rígido, mas é tão Uhum, importante levar a criança para a cozinha, fazer. Eu tenho, os pacientes me mandam foto e eu também, para você uhum. ver o quanto isso é difícil, porque a gente está falando de uma criança em aprendizado e eu estou falando de mim, uma pessoa já com conhecimento. Então, existe aquela coisa, não posta foto de paciente, não posta vídeo. Aí, de repente, eu vejo um monte de vídeo e foto. Eu mesma recebo vários de toquinho, assim, na cozinha, brincando, pegando, ajudando a mãe a lavar a salada. E o que eu digo para a mãe é sempre assim: o resultado final é comer, é engolir. Porém, para ele chegar aqui na comida, existe um processo, né? E é esse processo que tem que Exato. acontecer. O conforto, a família reunida, Uhum, o modelo, ir para a cozinha, brincar, mesmo que inicialmente ele não coma, né? Mas ele vai exato. acontecer e vai chegar nisso. Então, é uma coisa importantíssima que você falou, ele é a história da fome e saciedade, né? Como sentir fome no mundo em que eu recebo comida o tempo todo, porque deu a hora, né? Sim, Então, uma coisa que eu trabalho muito no consultório, sistematicamente tiro lanches. Eu falo, olha, principalmente seletivos, né? Você tira o lanche. Lanche é um negócio que a gente põe lá na introdução alimentar e não tira nunca mais e fica focado nessa coisa de tem que comer de 3 em 3 horas que não está escrito em lugar nenhum que precisa. E as pessoas têm necessidades diferentes. Eu às vezes falo, poxa, seu filho só é um cara que come 3 vezes por dia. Ele não é um sim. seletivo grave, ele está bem nutricionalmente. Provavelmente, se você interferir, ele vai ficar obeso, né? Esse ano, você viu lá no nosso curso, eu mostrei aquele artigo que foi publicado em junho agora, que mostrou a trajetória dos seletivos e aquela autora maravilhosa, que eu quase fui dar um beijo nela, falou, gente, para de encher o saco do seletivo, porque ele só não vai ser obeso. Ele não vai ter desnutrição. Ele só não será obeso. Será que não é uma coisa boa? Por que a gente tem que interferir tanto, né? Claro que tem seletivos e seletivos, né? Tem o transtorno alimentar restritivo e evitativo, que é um problema sério. Mas tem aquele cara que come arroz, feijão e carne, come 2 frutas, toma lá o leitinho dele, come docinho de vez em quando. Deixa o cara, Ô, né? doutora A Denise, gente inventa muito, cobra muito. sabe o que eu costumo dizer para os meus pacientes? A gente tem que fazer essa leitura do paciente, né? O que está afligindo mais? Ele ser gordo, ele Uhum. ser magro, ele vomitar, ele não comer, e a gente começar o caminho do Exato. tratamento por aí. Mas eu sempre digo para as mães assim: olha, ele não pode ser do grupo do que não come nada. Até porque se eu Uhum. pensar que nessa criança, quando chega para o meu trabalho, eu vou à escola e a escola fala: Eliane, ele não consegue participar da atividade física. Eliane, ele não Sim. participa do grupo. Então, quando começa esse contexto social, quando começam Uhum. as questões, eu digo para os pais, que atrapalham o desenvolvimento, aí é hora de Uhum. realmente a gente cuidar, né? Sim. Porque eu não posso, porque às vezes eu escuto dos pais, doutora Denise, assim: ah, mas eu também era assim.
Ih, mas eu também não comi. Aham. Então eu digo sempre para esses pais, realmente, você era assim, mas você se adaptou, desenvolveu e foi. No caso Uhum. dele, está atrapalhando o desenvolvimento dele. Então, Uhum. nessa situação, nós precisamos cuidar melhor, né? É, o que a gente tem falado, lembra aquele dia eu comentei com vocês. É muito mais fácil hoje deixar uma criança bem nutricionalmente do que fazê-la comer. São coisas completamente diferentes. Isso. Basta você dar uma dieta integral completa 3 vezes por dia para ela, que ela fica muito bem obrigada nutricionalmente. Mas e a vida dela? Como é que tá, né? E aí, quem que entra com a dieta integral completa, com o seletivo? A gente, pediatra. Porque é assim que a gente sabe tratar. A gente resolve a queixa médica com um remédio que é a dieta integral completa, o suplemento alimentar. E aí você bagunça o meio de campo, porque você acaba com sensação de fome e saciedade. Você introduz o alimento hiperpalatável, que é algo que a gente precisa falar aqui hoje também, Isso. que é um grande problema na vida deles. E isso que você falou é tão importante porque eu recebo crianças, doutora Denise, com 3 anos que estão já numa seletividade extrema, que toma 7 mamadeiras por dia. Ah, E não tenho aí, dúvida. imagina, 3 anos, ele já fez um engrama, ele já perdeu bastante desse motor oral. Com 3 anos, ele já manipula inteligentemente a família. Existe um certo Uhum, conforto, porque nós mães hoje a gente trabalha, a gente corre, a gente também não tem tempo para muita coisa. uhum, E aí vira esse ciclo, né? Que daí a hora que uhum. a gente só percebe a hora que chega no extremo. Então é super É, importante isso que você está falando. Aí eu queria sim. que então você falasse um pouquinho dessas medidas preventivas, né? Que influenciam no Uhum. comportamento da compra do alimento, na escolha do consumo, né? Como é que a gente pode falar Então, para esses pais? exato. Gostei muito desse seu exemplo da criança com 3 anos que toma 7 mamadeiras por dia, porque você usou uma palavra que é a criança manipula os pais. E eu vou discordar de você respeitosamente, porque eu não acho que é isso que acontece. Eu acho que muito pelo contrário, os pais ensinam a criança isso. Ela não sabe mais, ela não A consegue mais referência. ser de outro jeito, porque os pais, através de quê? Da sua leitura de comportamento, da sua resposta ao comportamento, a criança aprendeu a tomar 7 mamadeiras por dia. E Sim. os pais não sabem lidar, assim como não souberam lidar lá atrás com ela ficar sem comer, foram substituindo a alimentação por mamadeira por causa da sua questão do medo de deixar a criança sem comer. E vamos aproveitar Isso. a oportunidade para dizer o que acontece com uma criança que fica sem comer. Nada, absolutamente nada. A gente veio de uma evolução, Darwin sempre ri por último, Darwin explica tudo. A gente evoluiu na fome. A Sim. gente pode ficar 8 dias sem comer, isso é muito verdadeiro. Poucas pessoas não conseguem, elas têm hipoglicemia, elas passam mal. E as crianças podem pular uma refeição, tudo bem, Você falou né? uma coisa que é tão verdadeira. O pediatra dos meus Uhum, filhos, ele falava uhum, muito isso. Eu ouvia muito as aulas dele. Eu ouvia ele falar assim: criança não morre de fome na casa que tem comida. Ele falava aham, sempre isso. E é verdade, né? aham, Eu entendo isso. Quando eu quis dizer manipular, eu também penso, aham. doutora Denise, quando eu falei do ciclo, eu acho que fica Sim, esse sim. ciclo, fica aquele espiral. Então, Exato, eu exato. É uma choro, aí sensação. eu não aguento ver meu filho chorar, aí eu acho que ele tá com fome. Aham, É isso, a gente ensina, eu sempre digo para os pais assim, exato. são os hábitos que nós colocamos. Então, a Isso, naninha, a chupeta, tudo isso é colocado na criança. E depois, na hora de exato. retirar, é difícil, né? Uhum, Uma criança de exato. 4 anos ainda usando chupeta, ela vai reclamar quando for retirar Claro. essa chupeta. É, é Então, o normal dela, né? As mudanças é, geram dor, né? sim, então é isso que você falou, vira um ciclo até emocional, sentimental, comportamental, vira tudo isso, né? Exato. Então, pegando o gancho do que eu acabei de falar para responder a sua pergunta, tem 3 comportamentos muito ruins e que, se a gente prestar atenção neles desde a introdução alimentar, a gente pode prevenir, inclusive, a introdução de alimentos ultraprocessados e os hiperpalatáveis na vida das crianças, que são os comportamentos substituir, forçar e distrair, tá? Então, o que a gente precisa partir da onde? Precisamos partir do fato de que tudo bem a criança recusar um alimento.
ele não precisa ser substituído, a criança não precisa ser forçada a comer e nem distraída. Quase todo mundo faz uma dessas três coisas quando não faz as três. Porque a gente está sempre com pressa, tem que comer, a meta é o prato vazio e vamos lá e ninguém para raciocinar. Tá? Então, quando a gente. Então, esse é um. Você falou, né? Como que a gente faz, então, para fazer melhores escolhas, né? Se a gente tiver a premissa em casa de que nós vamos comer com a TV desligada, a criança vai levantar um dia, eu juro para vocês que isso vai acontecer. Mães de crianças pequenas. A criança vai levantar, vai desligar a TV e vai comer. Na hora de comer, ela vai desligar a TV, porque isso é uma regra da casa, é algo que é normal para ela. Ela mesma começa a falar: olha, aqui na minha casa come-se de Foi TV desligada. aprendido, né, doutora Foi Denise? aprendido, exato. E a história da substituição, eu acho que é o mais grave, né, que a gente tem visto aí, que é o grande causador da seletividade barra obesidade, ou os dois juntos, né, que são muito associados. Então, você substitui por algo que ela gosta. Quando você coloca um alimento hiperpalatável na vida da criança, que são os alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, ou seja, aqueles gostosos, a criança não vai comer porque ela está com fome, ela vai comer pela gratificação. Rafaela Gualdi acabou de entrar, maravilhosa psicóloga, amor. A gente vai Legal, fazer uma live sobre irmãos sem rivalidade, não percam, vai ser legal. linda. E ela que me ensinou esta palavra gratificação, que eu não estava achando para dar na aula. E é isso que a gente precisa ajudar as crianças. É isso que é o alimento hiperpalatável. Ela fica atrás desta gratificação, dessa sensação do sabor e do sabor e do sabor, e isso vai levando a criança cada vez mais a exigir esse sabor e a precisar dessa gratificação. Isso na vida toda, a gente está falando aqui de Sim. alimentação. Então, se a gente consegue adiar eu quero chocolate, eu quero um docinho depois do almoço. Esse docinho depois do almoço, ela aprendeu com a família. Eu vou aproveitar aqui para falar da sobremesa. As pessoas me criticam, né? Algumas pessoas me criticam, porque eu sou muito a favor da sobremesa. Eu acho que sobremesa é fruta. Eu não acho que sobremesa é doce. O problema é de quem substitui a fruta pelo doce. Então, por que a gente faz isso? Em qual momento? Qual é a causa dessa substituição? Normalmente o problema é a gente. Problema não, né? Mas a causa dessa substituição somos nós mesmos. E aí a culpa cai lá na fruta da introdução alimentar. Não, Isso. a fruta da introdução alimentar tem um papel que faz parte da premissa da harmonia da alimentação. A nutrição tem a premissa da harmonia. Quanto mais variedade você tiver, melhor. Se você tiver uma Uhum. fruta depois do almoço, você ajuda na absorção de ferro, você melhora toda a harmonia nutricional do seu prato, da sua refeição. Então, o problema não é a sobremesa, o problema é a substituição pelo hiperpalatável, que tem N fatores que fazem a gente começar a comer e a começar a dar para a criança. Você falou tão lindamente que você está falando, eu estou te olhando, estou vendo os meus pacientes. Então, eu tenho dois É isso. exemplos disso que você está dizendo, que é assim, eu tenho uma família em que a Uhum. sobremesa nessa casa é fruta. Na minha casa tem uma Uhum. tendência também a ter fruta, né? Sim, E é sim, tão engraçado que ele gosta muito de coco, doutora Denise. E aí ele sim, leva, e lá sim, no consultório, às vezes as pessoas vêm e falam, gente, eu sou apaixonada, imagina uma criança comendo que gosta de sobremesa coco. Em contrapartida, eu tenho sim. uma outra criança, maiorzinha, em que eu estava fazendo atendimento, eu estou fazendo, né, o atendimento ainda online, né? E aí ele conectou lá e tava assim, bravo, tal, né? E a sessão dele é 2 horas. Aí eu falei, Uhum. ai, o que aconteceu? Que você tá bravo, tal? Minha mãe não quer me dar o batom, aquele chocolatinho, né? Eu Uhum. falei, ai, não tem problema, vamos trabalhar, não sei o quê. Aí a irmã veio por trás e falou assim, não faz direitinho aí, não fica bravo que a mamãe foi na padaria comprar. Doutora Denise, a Uhum. hora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, ela foi à padaria para É, buscar ela o foi. Ela chocolate. foi e a gente não pode julgar ela, Elise. A Não, gente não então, pode julgar mas o que eu ela. tô querendo te dizer, assim, são dois exemplos Exato, reais daquilo que você exato. falou, entendeu? Então, E não a, é, e a às Liana? vezes, a doutora Denise, a gente fala as Hum. coisas e quem escuta fala, ah, mas será? É, né? Não É, é será, acontece. é mesmo. A Liana falou aqui, ó, uma coisa que a gente costuma falar muito.
O problema é a família, a culpa é da mãe. Uma vez eu estava dando uma aula no Congresso Nacional da Abeso, Congresso da Abeso. E aí, uma das pessoas da mesa jogou a bola para eu cortar. Ela falou assim: Você acha que a culpa da obesidade infantil é da mãe? E aí, essa é uma grande discussão que daria outra live, né? Só sobre por que a gente culpa a família se a família está inserida num ambiente obesogênico desde antes da criança nascer. E a Sim, criança está lá sendo bombardeada horas por dia pelos digital influencers mirins, enquanto a gente fala com ela 1 hora por mês, isso. pediatra, né? Cadê a nossa capacidade de comunicação baseada na psicologia humanista, na psicologia comportamental, que a publicidade usa? Porque eles conseguem mudança de comportamento. A gente não consegue. Eles entram na banheira de Nutella para fazer a criança comprar Nutella. É, A que gente não está horror. entrando na banheira de água de coco para fazer a criança tomar água de coco. Então, Verdade. tem esse tripé, instrução verbal, modelo e símbolo, que é outra coisa que a gente pode falar em outro momento, que a publicidade usa perfeitamente, isso muda comportamento. A É, gente fica lá falando, coma saudável, seja sim. saudável, faça exercício. E aí, Mas como? Né? e a publicidade, né? A cor, Então, o impacto, a diversão. tudo. E a criança entra. Aquele, aquele artigo que eu falei para vocês do Digital Influencer que falava 1 minuto, o cara fala 1 minuto da maçã, do tênis e do chocolate. Quem assistiu o vídeo do chocolate, na hora de tomar lanche, comeu infinitamente mais calorias do que quem assistiu o vídeo do tênis. Sim. Simples assim, 1 minuto de vídeo. Então, e agora vai sair cada vez mais artigos sobre isso, porque eles estão estudando, né, o poder da influência digital. Então eu falo, é a hora do óbvio virar evidência científica. Quem sabe agora a gente aceita que publicidade infantil é nociva, né? É do Sim. mal. E Olha, doutora, deveria ser levado a sério isso. sim, você sabe que eu vi a live que você fez com a Roseli Saião, que eu adoro, e ela Sim. falou aquilo que vocês duas estavam falando sobre a tecnologia. Por que que a gente, quanto pai de criança pequena, deixa a criança sozinha em frente ao tablet e ao Uhum, computador e não vê o que está acontecendo? uhum. Porque é essa publicidade que pega. Sim, O meu marido, exato. lá no consultório, o meu computador estava sempre com vírus, né? Mesmo com antivírus e tal. Aí ele falava, Li, você está deixando muito os seus pacientes mexer em alguma coisa. E eles, doutora Denise, são rápidos, aprendem muito rápido. Então, essa publicidade, Muito. ela é nociva mesmo. É demais. E ela entra, e quanto mais cedo entrar, melhor. Melhor barra pior, né? É, melhor Melhor para eles, para o consumo, para a né? indústria. Aliás, convido a todos, vamos ter uma live com o perfil Criança e Consumo em breve, ainda esse mês. Criança e Consumo. Doutora Denise, acho que travou. Pessoal, fala para mim, travou ou não? Travou, agora Voltou? voltou, Voltou. voltou. Isso. Oi. Aí, voltou, que tinha É que eu fiquei travado. muito. Eu comecei a falar mal da publicidade, o Instagram não gostou, Acho, ele me acho travou. Tomara que ele deixou salvar a live, porque tá Ah, incrível, vai né? deixar, vai Ô, deixar. doutora Denise, eu queria que você falasse um pouquinho desse comer emocional, se aumentou Aham. no isolamento, né? E qual é a Sim, relação disso tudo com a obesidade infantil? Ai, obrigada, pessoal, isso. voltou. É, a gente não pode Voltou. perder essa live. Não, pelo amor. Ó, o comer emocional, ele é aprendido na infância. Mostrei para vocês no curso, né, evidências científicas disso. A Isso. gente realmente aprende a buscar conforto na comida, porque isso é ensinado para gente. Olha, toma aqui um docinho. Todas as festas de aniversário sempre regadas a doce, tudo que é bom é doce, tudo que é feliz é doce, tudo que é É, gostoso é doce. Então, a gente aprende, isso não é errado, né? A gente aprende a ir buscar conforto no sabor, buscar conforto nesse comportamento de comer, e não só no alimento em si, mas no ato de ir comer, tá? E é interessante, tem artigos, a gente discute isso na Liga de Obesidade Infantil, no HC, um artigo que a doutora Edna Mello adora, que ela fala que é o artigo do viu comeu.
né? O artigo do viu, comeu. É evidência que a gente precisa tirar da frente, principalmente da criança obesa, o alimento hiperpalatável. Porque se ela vir aquele alimento, ela vai comer. É muita sacanagem fazer isso com ela, né? Eles fizeram um estudo com ressonância funcional, provando Uhum. o quanto muda a atividade cerebral da pessoa obesa quando ela está frente ao alimento hiperpalatável, Gente, né? fantástico isso, né? Apesar dela não comer, ela pode não comer, mas o cérebro dela já muda porque ela viu aquele alimento, tá? Pois. Então, por isso a gente tem que tomar tanto cuidado com a entrada, a introdução desses alimentos fofos que são voltados para crianças de 7, 8 meses e que vão depois fazer com que elas lá na frente façam escolhas por aquela textura, por aquele snack, por aquela coisa que a gente está tentando evitar depois e tirar da vida dela depois. E que é tão difícil. A gente sabe que quanto mais velhos eles ficam, Exato, mais difícil é, porque, como você mesma disse, começam outros aspectos, né, doutora Denise? exato. Quando E chega um... quando... Pode Desculpa. falar. Não, é quando Não, é que chega você um bebê, eu perguntou. fico muito feliz, né? Quando já tá na Ah, introdução. Mas sim. quando chega a criança maior, é um desafio maior, né? Sim, o desafio é maior porque as coisas já estão mais definidas, né? Mas nada é imutável nessa vida. Sim. Em toda idade você pode aprender, você pode mudar. Não existe o paciente do qual a gente desiste. Isso não Não, existe. A não. gente escolhe outros caminhos, a gente vai de novo, a E, gente tenta de outro jeito, e você mas lá a no gente não Pacaembu desiste. tava, não é? É isso, É, você sabe exatamente. que eu ouvi isso uma vez de um neurologista aqui de Campinas. A Isabela, minha filha, né, tem mielomeningocele, e ela fez uma cirurgia em 2010 e nós ficamos 93 dias na UTI do Samaritano em São Paulo. E aí a neuro de lá falava com ele aqui e eu nessa situação no meio. E eu nunca esqueço isso que ele me falou. Eu liguei um dia para ele muito preocupada com um procedimento e ele falou isso para mim. Ele falou: Eliane, confia. Nós não desistimos da Isabela. Ai, doutora Adriana, eu fico até emocionada, porque vocês Exato. médicos são tão importantes na vida desses pacientes. E quando a gente ama muito. E eu tenho muita gratidão por todos. Eu acho que por isso que eu sou tão apaixonada pelos médicos parceiros do meu trabalho. E essa frase que você falou é linda, né? Não desistir. Não existe desistir, a gente tenta outros caminhos. Você Sim, perguntou, Eli, do comer emocional, se agora piorou. Piorou, porque a gente isso. está mais estressado, a gente está indo atrás desse conforto que a gente aprendeu lá atrás a, a, a buscar na comida, né? Então, o que a gente pode fazer agora? Eu falo para os pais, olhem para si mesmos, vocês precisam ver o modelo que vocês estão dando, o que você está escolhendo para colocar dentro de casa para o seu filho ver você comendo, ou para o seu filho ver que tem na geladeira. Né? Por que, que a gente está fazendo essas escolhas? A gente está indo muito no automático. A gente vai no automático desde lá de trás, quando falaram que a criança precisava. Ah, não, criança, dá um docinho, dá um negocinho, porque ele é criança, dá o coisinho lá, sempre o inho, né? É, o Tá, Inho, não porque vamos falar. também faz parte. Lembra do teste do marshmallow que eu falei na aula? O É, inho tem um poder que é impressionante. É o é tão resultado mentiroso afetivo. que ele não É, vale por um bifinho. É muito é, mentiroso isso. Eu fico revoltada. mas não é só ele, são vários outros inhos Sim, que tem na vida da criança, né? E é. aí aquilo, no teste do marshmallow original que eles fizeram na década de 70, eles usam uma mensagem afetiva. Você não deve comer este quadradinho branquinho, esse marshmallow delicioso, nananã. E a criança que recebia essa, ó quem tá aqui, ó, o negocinho. Essa, essa criança que recebe esse recado, ela comia mais rápido o marshmallow. Ela era a que mais comia mais rápido, né? Porque o tipo de mensagem que você dá faz uma diferença brutal. E aí, para o brócolis, o que a gente fala? O brócolis é saudável, coma brócolis. Mensagem abstrata, não vou comer, entendeu? É ruim. Não vem com esse papo pro meu lado, né? É isso mesmo. Ai, que delícia. É. Parece um pelinho assim passando em você. Que delícia. E você sabe, Voltei, doutora voltei. Denise, que eu costumo dizer, as pessoas falam assim, ah, mas isso não é gostoso. Eu falo, para de falar isso, porque ele tem que comer, É, não é? Esse é, desafio, essa tortura do teste do marshmallow, é isso. O é. não, né? O que é proibido, trabalha o contrário no cérebro, né?
Não, e é aquela história. Não, restrição leva a compulsão, isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. É, Você fica sem, é o melhor, maior desejo que você tem antes de você imaginar, meu, vou entrar na dieta semana que vem. Você já começa a sofrer e comer compulsivamente hoje, sim. né? É um negócio impressionante. Ô, doutora Então, Denise, essa. pode Aham, falar. pode falar. Não, esse recado restritivo é tema de uma outra live inteira, que a gente precisa tomar muito cuidado. Não é pela restrição que a gente vai, é pela adição de coisas que eles não comem e não retirada de coisas que eles comem. A Sim. gente vai juntando, a gente vai sempre pelo lado positivo, pelo caminho positivo, É. Bom, né? nós temos 8 minutinhos. Ai, meu Opa! Deus. Eu tô de olho porque eu não quero que nos derrubem, porque o Instagram é mal educado, ele nos derruba. E aí, pra gente É. fechar, eu queria que você passasse um pouquinho das orientações pediátricas, né, que devem ser Uhum. mantidas e algumas dicas, né, em relação às coisas insubstituíveis, o autocuidado, tudo aquilo que você falou. Uhum. Exato. Então, o primeiro recado é pais e mães, autocompaixão, autocuidado. Calma, não é o momento de vocês baterem todas as metas do universo. Todo dia vai cair um pratinho. Tem dia que vocês não vão conseguir ir na reunião, outro dia não vai conseguir a aula online, outro dia vai pular o almoço. Relaxa, tá tudo bem. Todo dia deveria ser assim. A gente deveria se perdoar por não conseguir tudo e traçar metas mais alcançáveis. Eu acho que esse é o recado mais importante. Segundo, qualquer Come- movimento que você fizer para retirar alimentos ultraprocessados da sua casa, faça, porque eles são os que mais atrapalham a vida dos seus filhos. Alimentos hiperpalatáveis, ricos em sal, açúcar e gordura, são os alimentos que levam à seletividade e obesidade, e alguns são disfarçados de alimento saudável, rico em DHA, e não sei o que, e não sei o que. Então, coisas muito cheirosas e saborosas e com aroma, muito cuidado, porque eles podem não ser alimentos do bem para os seus filhos. O que mais que eu tinha falado? Eu tinha colocado na listinha das nossas dicas finais. Praticar o autocuidado, diferenciar a fome emocional que a gente já falou. Ah, isso é importante. Ouviu, comeu. Conversar. O viu comeu. Então, que eu falei do ultraprocessado, a fome emocional que eu queria falar, se vocês conseguirem, né, as mães que têm as crianças compulsivas, que realmente têm dificuldade, que comem o dia inteiro, 3 minutinhos, dá 3 minutinhos antes de começar a comer, respira, conversa, TV desligada, presta atenção no corpo, não precisa fazer meditação, não precisa entrar na técnica da meditação, simplesmente dá uma parada, uma desacelerada, porque esse hiperestímulo que eles vivem de tela o tempo todo É, fazem com que eles não prestem atenção ao que eles estão comendo e nem aos sinais de fome e saciedade, tá? Não é hora nas crianças obesas de fazer dieta muito restritiva, tá? É sempre indo pela adição do que eles não comem. Então, vamos entrar com os alimentos mais in natura, vamos para a cozinha, vamos preparar mais as coisas. Aproveitem para comer junto, para trocar ideia durante a refeição. isso. Essa é uma oportunidade, porque vocês não vão ter essa oportunidade de novo, porque se Deus quiser, a gente não vai voltar para o isolamento, Se Deus quiser. né? Então, aproveitem para ficarem juntos, para trocar ideia, porque vocês vão observar coisas que talvez vocês não tinham percebido antes, né? Doutora Denise, Esqueci? a doutora Juliana colocou assim: hoje no almoço tive que filmar as crianças brigando por brócolis e couve-flor. Kaká. Ai, Que meu delícia Deus! esse brócolis, Dê. Ela mandou Que esse recado para você. bonitinha! E olha, nós, Parabéns, Ju. nós temos 5 minutinhos. Parabéns, doutora Juliana. Nossa. Eu adoro esses vídeos. É isso aí. A Liana fez Liana, uma pergunta também, isso que eu ia como falar. diferenciar dificuldade alimentar de transtorno alimentar restritivo e evitativo. Então, o TARI é uma doença, uma questão que está no DSM-5, tá? É um diagnóstico psiquiátrico. Essa situação é a única situação em que a gente vai deixar a criança sem comer para ela sentir fome e ela não vai comer, tá? Porque você falou, a criança não morre de fome com a comida na frente. Tem duas situações que isso acontece, na anorexia nervosa e no TARI, tá? Porque eles realmente são situações extremas, Sim. mas que tem muita repercussão social, repercussão nutricional. Então, se você, Eliana, conseguir diferenciar a dificuldade alimentar com e sem repercussão nutricional, você já está indo por um bom caminho. Uma coisa é a criança
que não come, que está magra demais, outra coisa é a criança que não come, que está bem nutricionalmente, e a outra coisa é a criança que não come, que está acima do peso, que está cheio. Que a Sim, percepção é meu filho não come e o diagnóstico é obesidade. sim. Bom, Muito doutora bom. Denise, a gente precisa encerrar, porque a gente tem agora 4 Acabou! minutinhos. É, Tá então eu queria que bom. você falasse rapidinho do seu podcast, super bom, Primordial. Primordial primordial. Eu acho que é, vale a pena é o... vocês entrarem, ouvir, é muito gostoso, Legal. é um lugar assim inteligente, com boas informações, positividade. Então vale a pena acompanhar o podcast da doutora Denise, que é o Legal. primordial, porque eu já Isso aí. acompanho, estou apaixonada. Tá lá no Spotify, aproveitem, é isso aí tudo que ele falou, e um projeto paixão meu, porque é o meu livro que está escrito e que vai ser publicado, se Deus quiser, e a gente está fazendo podcast sobre esses temas. Sim. Então, é isso. Doutora Denise, só elogios a você, a Ah, nossa obrigada. parceria, a nossa live. Então, eu vou deixar a Maravilha. live salva, gravada, e quero Uhum. agradecer muito, muito, muito esse momento, a sua disponibilidade em estar aqui nessa 1 hora para trazer toda essa riqueza da pediatria, da humanização, de tudo que você é e de tudo que você representa tão grandemente. Muito obrigada, Obrigada, viu? Eli. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Vamos repetir quando você quiser. Foi muito legal e vamos juntas. Qualquer Sim. coisa, você me chama. Tá, joia. Muito obrigada. Beijo a Obrigada. todos. Boa noite. Obrigada por todos estarem aqui. Tchau, doutora Tchau. Denise. Tchau, Beijo. Ju. Saudade, Tchau, Ju. Beijo. pessoal. Obrigada Tchau, por todos tchau. estarem com a gente, né? Tchau. Tchau, tchau.